Agora sim, vamos conversar. Nome completo, doutor André Alisson Leal Teixeira. Doutor André, muito bem-vindo. Nós estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast da Pode Ver, aqui da Companhia da Voz. E conteúdo está no nosso DNA. Por isso que a sua credibilidade o trouxe até aqui. Seja muito bem-vindo. Doutor André, primeiro ponto que eu gostaria de abordar com o senhor. Criação do Código Supremo de Admissibilidade. O que é isso? Luiz, muito prazer, é uma honra estar aqui, feliz em estar participando desse projeto. Eh, Sei da credibilidade da Companhia da Voz, então para mim é muito satisfatório estar aqui hoje e para falar um pouquinho sobre o nosso Supremo Tribunal Federal, que talvez seja hoje o tribunal mais falado do Brasil. É o tribunal top. Hoje ele está na mídia o tempo todo. Mas o que é esse Supremo de Admissibilidade, esse código? Luiz, esse é um projeto que eu tenho, que eu desenvolvi depois de mais de 12 anos atuando no Supremo Tribunal Federal como assessor de ministro e promotor de justiça auxiliar do Procurador-Geral da República. Eu vi que os advogados têm uma dificuldade muito grande de terem os seus recursos admitidos no Supremo. E depois dessa experiência eu acabei desenvolvendo um método para que o advogado tenha o recurso extraordinário admitido no Supremo. Eu gostaria que você viesse até aqui neste momento com muita atenção para os dados que o doutor André tem para apresentar. Doutor André, atualmente de 100 pessoas que entram, 100 advogados que entram com esse recurso no Supremo, quantos são admitidos? Olha, Luiz, estatística oficial do Supremo e algo que eu já tinha naquele empirismo, né, você tem uma ideia de que é muito, mas você acaba surpreso quando vê a estatística oficial que está no site, eu vou mostrar para você aqui, que é uma taxa de provimento de apenas 6%. Então, dos 100 que você me perguntou, só 6 são providos no STF. 94 são inadmitidos. Isso é, eu não sei se eu posso falar assim com tantos advogados vendo a gente, isso é incompetência? Não, eu não diria incompetência, mas, talvez falta de conhecimento técnico. Porque na faculdade a gente passa 5 anos e hoje nós temos 1,5 milhão de advogados ativos no Brasil. E nesse período de 5 anos na faculdade, praticamente nenhum advogado vê um recurso extraordinário. A gente tem 2 aulas sobre RE na universidade, O que é RE? é a sigla do recurso Ah, extraordinário. perfeito. Então, nós vemos, um RE, um modelo de RE, uma ou 2 vezes em 5 anos de faculdade. Nós somos preparados para advogar, né, pra atuação da advocacia só no primeiro grau e no segundo, só debater fatos, debater provas, e não temos o conhecimento técnico e aprofundado do Supremo Tribunal Federal, que é completamente diferente. É verdade que um advogado, quando, por exemplo, um cliente pede para: "Vamos recorrer, doutor, vamos recorrer", ele fica meio assustado e não recorre ao Supremo, já desiste da coisa, porque encontra dificuldade nessa admissibilidade? Os números não mentem, né. Nós vimos aqui, apenas 6% são providos, então os advogados eh, acabam fazendo um recurso extraordinário simplesmente para ganhar tempo. Eles não fazem para ganhar a causa. Já nem acreditam no Supremo, não acreditam que o recurso será vitorioso no Supremo. Então, quando o cliente fala: "Vamos recorrer até o Supremo", ele não tem ideia, às vezes, de que o advogado não tem conhecimento sequer que são 25 súmulas do Supremo para inadmitir o processo. É complicado tudo isso, mas eu acho que fica mais fácil, a partir da sua promessa que começa a vingar a partir de hoje, de agora, não é isso? É, a promessa do não, eu não diria muito bem uma promessa, mas o meu objetivo com esse Código Supremo de Admissibilidade
é que os advogados, eles tenham um conhecimento fácil, um conhecimento técnico, de uma forma didática, para que saibam manejar um recurso extraordinário, apto a ser julgado no mérito. Ou seja, o método é para trazer capacidade para ter o recurso admitido no Supremo. Objetivamente, isso é uma prática do seu curso que vai estar no ar, ou já está no ar, ou vai começar agora, como é que é? Vai ser lançado agora, eu estou gravando as últimas aulas, e é um curso que está bem legal, porque são 12 anos de experiência, não é um curso teórico, é um curso prático. Diferente de tudo que tem no mercado, eu assisti a vários cursos de recurso extraordinário, e a grande maioria traz a parte teórica dos livros. Eu li mais de 2.000 páginas sobre recurso extraordinário, e analisei mais de 5.000 processos. E a minha proposta é inverter, é trazer o advogado, ele vai fazer o recurso extraordinário dele a partir da análise realizada no Supremo Tribunal Federal. O Supremo possui 3 setores só para a admissibilidade do recurso extraordinário. Então, antes de chegar num gabinete de ministro, o seu recurso já passa por 3 setores e pela inteligência artificial hoje, né, que o Você me falava agora em off que um processo não se lê da capa para o seu fim, e sim do fim para o começo. É essa a admissibilidade? É assim que é a prática no Supremo para poder ler um processo que a pessoa eventualmente queira, ingressar? Pois é, Luiz, isso me lembra até um episódio interessantíssimo, de onde surgiu inclusive essa ideia do Código Supremo de Admissibilidade. Eu entrei no Supremo como servidor, como analista, e caí num gabinete de ministro aos 23 anos de idade, tinha acabado de me formar e nunca tinha visto um recurso extraordinário, como a grande maioria de vocês advogados, né, não se vê o recurso na faculdade. E eu caí lá, eu até trouxe aqui para ilustrar uma capa. Hoje a grande maioria é eletrônico. Mas eu lembro que no dia que eu cheguei, eu peguei um processo e era um calhamaço, assim, de umas 2.000 páginas, e comecei a abrir de capa a capa, como a gente analisa um livro. E aí uma assessora mais antiga, que me ensinou muito, a Miriam, sou muito grato a ela, ela já era mais experiente, ela virou para mim e falou: "Menino, o que que você está fazendo?" Menino é ótimo, né? Menino, com 23 anos, não tinha um pelo na cara, hoje tô com cabelo branco já. E aí ela vira e fala: "Menino, o que que você tá fazendo? Você tem mais 10 desse pra hoje". E eu me assustei. Aí ela falou: "Eu vou te ensinar. Aqui é diferente. No Supremo, a gente analisa de trás pra frente. Por quê? Porque o recurso extraordinário, ele já é uma das últimas peças do processo. Então você vai analisar o recurso extraordinário comparando com as demais decisões anteriores, e não a primeira decisão lá embaixo. O recurso extraordinário, ele tem todo o trâmite processual, desde, se for um criminal, por exemplo, desde o inquérito policial, desde o boletim de ocorrência, até a parte em que chega para o ministro. Só que, para ele analisar esse mérito, ele tem que primeiro ver se o seu recurso preenche os requisitos. E faça um paralelo com a realidade da vida. Uma aposentadoria, por exemplo, para a pessoa se aposentar, ela tem que preencher uns requisitos. Tem que ter tempo de contribuição, ela tem que ter idade, então, e ela tem que comprovar essa documentação. Se ela não comprova, ela não vai ser aposentada. Da mesma forma é o recurso. Se você não comprova todos aqueles ingredientes, e aí eu mostro eles aqui na tela, eh, uma parte do uma parte aqui Vai do tentando aí. é, eu vou mostrar aqui na tela, acho que vai aí, entrou. Eh, olha os requisitos. Tem que ter procuração, tem que ter assinatura, preparo, que é o pagamento das custas. O recurso tem que ser tempestivo, tem que ter as hipóteses de cabimento do artigo 102 da Constituição, tem que ter interesse recursal, esgotamento de instâncias. Tudo isso aqui, eu fui adquirindo essa experiência ao longo do tempo. Não tem um livro que vai trazer isso aqui.
Isso é experiência após analisar mais de 5.000 processos. Então deixa eu ver se eu entendi. Você, para ingressar com um recurso no Supremo, você tem que preencher todos esses requisitos. Então você lendo o processo de trás para frente, o primeiro que você vê que não preenche esse requisito, o processo então já é arquivado. Exatamente. Na época, a gente tinha a meta que ela falou: "Menino, você tem 10 desse para hoje". A meta não é matar o recurso, barrar o recurso do advogado, não é isso. A meta é analisar o recurso. Só que hoje, como nós vimos aqui, a quantidade de decisões, eh, no Supremo Tribunal Federal, tem que ter um filtro. Talvez a nossa corte, o Supremo, ele seja a única corte constitucional do mundo que analisa esse tanto de processo. É desumano a gente analisar mais de, 100.000 processos em um ano, 11 ministros, não tem como. Por exemplo, nos Estados Unidos, nem todo advogado pode advogar na Suprema Corte. Há uma lista de advogados credenciados para atuar. No Brasil não, nós temos 1,5 milhão e todos eles estão aptos, em tese, né, a atuarem no Supremo. Só que 1.450.000 não consegue um processo de admissibilidade no Supremo. Exatamente. É assustador isso, É doutor assustador, André. é assustador. Agora, se nós falamos aí de tantos requisitos, nós temos aí 11 minutos de podcast. Esses requisitos eu gostaria de tratar também o requisito pessoal do doutor André Alisson Leal Teixeira. Quem é você? Luiz, meus amigos brincam, dizem que já dá um livro, né, a minha história. E já deram até o nome, né, de promotor a promotor. Hoje quem me vê assim, promotor de justiça, membro auxiliar, analisa o currículo de forma abstrata, acha que eu sou um gênio, né. Longe disso, sempre fui péssimo aluno, sempre fiquei de recuperação final. Venho de uma família muito pobre, assim, meu pai foi engraxate, minha mãe foi criada para ser empregada doméstica. Eu acho que caberia que você falar o nome de seu pai e de sua mãe, pode? Claro, e devo tudo isso a eles, né. Meu pai é o Sérgio e a minha mãe, a Lúcia, né, Maria Luzia, mas é chamada de Lúcia desde que eu nasci. Então estão em casa cheios, orgulhosos de você. Mas continue, por favor. Olha, eu não sei nem se eles acreditavam, viu, que eu chegaria aqui, porque eu era muito ruim eu nunca fui burro, né, assim, mas eu era muito preguiçoso. Então se eu ficava de recuperação final em todas, todo ano, meu boletim, meu histórico escolar é vergonhoso. E se eu tinha que tirar 2 numa prova, e se eu tivesse certeza de que aquelas 2 questões estavam certas, eu só fazia aquelas 2. E aí com 18 anos, pra você ter ideia, Luiz, eu era tão perdido Hum. que eu fiz vestibular para agronomia, contabilidade, veterinária e direito. Ó, Exatamente. Acabei passando para direito numa universidade particular. Os outros 3 cursos eu fiz vestibular na UNB, nunca tirei zero, só era nota negativa. Lá tem um tal de desvio padrão que eu nunca consegui entender por que que eu não conseguia tirar nem zero ali. Agora eu sei, né, porque eu não estudava. Mas entrei no direito, fui para uma faculdade particular aqui em Brasília, e aí eu me deparo com uma realidade completamente diferente da minha. Eu nunca passei necessidade, mas nunca tive luxo. Meus pais sim passaram muita necessidade, e antes de entrar meu pai ainda falou assim, falou: "Por que que você não vai estudar para concurso primeiro e depois você entra na faculdade? Você vai entrar na faculdade, você vai ficar aí pelo menos 2 anos até conseguir um estágio. Você vai trabalhar no máximo em shopping, como sua mãe trabalhou, como eu trabalhei. Você tem a oportunidade de estudar, vai fazer um cursinho e tal". E eu acabei entrando na universidade, fiz o primeiro semestre, fiz bons amigos, são amigos até hoje, advogados muito bons, que esses 6% eles estão no 6% de admissibilidade. Eles já eram filhos de advogados renomados, tinha filho de presidente da OAB, filho de desembargador, eles iam de BMW e Mercedes à época, e você também é de Mercedes, claro. eu ia de Mercedes, aquela Mercedes com motorista particular e cobrador. E aí eu vi, eu falei: "Gente, realmente isso aqui não é a minha realidade". E aí falei para o meu pai, né, eu falei: "Olha, Sérgio", eh, eu chamo de Sérgio, é um amigo, é um pai amigo. Eu falei: "Olha, aquela proposta ainda tá de pé, para eu estudar?" Ele: "Tá, você vai levar
como se fosse um trabalho, de 8 a meio-dia, 2 a 6 na biblioteca e o cursinho à noite. Isso eu proporciono para você. Aí eu fui falar com a minha mãe e ela falou: "Não, que eu sei que você não vai estudar". E a mãe não acreditou. E aí como é que você virou essa página? Eles aceitaram e eu fui e comecei a estudar muito. No começo totalmente sem método, porque eu não estudava, e tomando porrada, porrada. Daqui a pouco eu desenvolvi, eu fui pegando métodos de cursinho que os professores falavam e acabei passando num concurso. E no outro semestre eu já voltei como agente administrativo da Polícia Federal. E eu soube que você passou num concurso estudando apenas 8 meses. Qual foi o clique? O clique é a forma que você faz as coisas. Então, se você quer emagrecer, nós temos hoje com a internet, nós temos 1 milhão de dietas. É dieta cetogênica, é dieta de jejum intermitente, é dieta da sopa, tudo. O nutricionista ele te passa uma dieta e a gente não emagrece, não é porque a dieta é ruim, é porque a gente não segue aquela dieta. Se a gente pesasse a comida e fizesse o que o nutricionista mandou, daria certo. A gente não faz. E depois eu desenvolvi, assim, eu vi: "Olha, se o professor está falando, eu vou dar atenção para ele, eu vou fazer aquilo ali. Não é possível que aquilo ali não dê certo, ele está ensinando aquilo". E começou a dar certo. No primeiro que eu passei, eu falei: "Pronto, é isso que eu preciso, seguir métodos", até desenvolver o meu método. Tanto que eu passei eu fui aprovado no concurso do STF, como eu falei, ainda na faculdade, no 8º semestre. Eu já tinha sido aprovado para analista. E também na OAB, antes mesmo de concluir o curso, eu passei também na OAB. Não pude advogar, porque sempre fui servidor público, mas depois eu vi que seguindo um método, um passo a passo, é possível chegar aonde você quer, inclusive é possível ter um recurso extraordinário admitido no STF, seguindo o CSA. Então, deixa eu pescar aqui uma coisa. O principal ingrediente do seu curso, então, é fazer com que as pessoas, vejam que o seu método e tendo método, pode-se ingressar vitoriosamente com esses processos no Supremo, é isso? Exatamente, Luiz. E esse método, não é algo tirado da nuvem, é fruto de muita experiência. Hoje, talvez eu seja o único professor do Brasil, dessa disciplina, dessa matéria, que tenha assessorado o ministro do Supremo e procurador-geral da República. Então, a análise dentro do gabinete do ministro, dentro do STF, e a análise no parecer da PGR, eu sei como ela é feita. Então eu sei como o seu recurso pode vencer aquela barreira. E a análise, eu deixo isso muito claro, que o objetivo do Supremo, o objetivo da PGR não é eliminar o seu recurso. Não é o ministro que coloca um defeito processual ali. É o advogado que não soube fazer o recurso direito. Você está me deixando bastante curioso. Até como jornalista, a gente fica curioso de querer saber como é que é esse universo jurídico. Você arriscaria a dar uma aula para a gente agora, rapidamente? Olha, eu posso falar aqui da súmula que eu acho que é o terror para todo mundo, que é a súmula 279 do Supremo e a súmula 7 do STJ. E é interessante que o método, o CSA, que é o Código Supremo de Admissibilidade, ele também é aplicável, em certa medida, para o Superior Tribunal de Justiça. Agora eu gostaria, por favor, que você me dissesse mais claramente o que querem dizer essas súmulas 279, 7. Como é que é isso? As súmulas, essas súmulas, tanto do Supremo quanto do STJ, elas dizem o seguinte: olha, grosso modo, o Supremo não é um órgão de revisão. O Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Ele não está ali para fazer a justiça do seu caso concreto. Ele é para analisar a matéria constitucional e dar segurança jurídica no Brasil. Esse é o papel do Supremo. Então a primeira coisa, quando o advogado for redigir o recurso, ele tem que ter em mente que o Supremo não está ali para resolver a causa dele.
Tanto é que em 2004, a Emenda Constitucional 45 trouxe mais um pressuposto processual que mata muito processo, que é a repercussão geral. Então, você vai levar uma matéria no seu recurso extraordinário, mas ela só vai ser julgada se ela tiver repercussão geral, sob o ponto de vista político, social, econômico ou jurídico, e se ultrapassar os interesses subjetivos das partes do processo. Então, isso ficou bem claro que o Supremo não está ali para resolver o seu caso, ele está ali para julgar uma demanda relevante para a sociedade. E, além disso, tem a súmula 279, que é o terror, que ela diz: olha, como o Supremo não está para julgar o teu caso, ele não vai julgar, ele não vai rejulgar a análise de provas. As provas do processo, elas são debatidas exclusivamente nas instâncias inferiores, primeiro e segundo graus, ponto. E aí o advogado ele tem muita dificuldade nisso, porque ele foi treinado a vida inteira para dizer: "Eu paguei", e o outro advogado fala: "Não, ele não pagou". A demanda é sempre assim. Por exemplo, numa causa de família, de pensão alimentícia, né, que o Brasil conhece. O pai diz que só tem condição de pagar X, a mãe diz que o pai tem condição de pagar Y, porque ele está postando nas redes sociais que ele está viajando, bebendo, então ele tem dinheiro. As instâncias ordinárias, elas vão dizer: ele tem ou ele não tem condição, ponto. Ofensa na internet: "Ah, ele me ofendeu porque ele me xingou". "Não, eu não ofendi". "Não, eu não quis ofender". Isso é o tema da moda, né, as ofensas na internet. E inclusive foi parar no Supremo que deu o ensejo ao inquérito das fake news, né. Eh, Essas ofensas, o Supremo ele não vai dizer se você ofendeu ou não, se a pessoa se sentiu ofendida ou não. O Supremo, e aí a súmula 279, ele vai dizer: "Eu não vou analisar fatos e provas, eu quero analisar a parte jurídica disso". Então o advogado, ao invés de ele trazer uma análise fático-probatória, por exemplo, se foi ofensivo ou não foi, ele vai dizer: "Olha, eu não vou discutir aqui, ministro, eu não quero discutir se teve ofensa ou não. Eu quero discutir se esse post do Instagram que ela está trazendo aqui, isso é uma prova válida. Eu quero saber se não violou cadeia de custódia. Eu quero saber, simplesmente se essa prova ela é válida para o processo e para uma condenação. Eu não quero discutir se houve pagamento ou não. Eu quero discutir se o comprovante de pagamento juntado ali é uma prova válida, porque a lei ela exige para esse tipo de pagamento 2 testemunhas, e aqui não tem testemunhas. Ela exige para a transmissão da propriedade, ela exige que esteja no cartório, e ele não trouxe a escritura pública, ele trouxe uma sessão de direito. Eu estou discutindo, você está vendo que vai discutir a prova, mas não a prova em si, e sim o alcance jurídico daquela prova, a interpretação jurídica, e essa é a súmula mais complicada do STF. É Muito subjetiva? É subjetiva porque os advogados não aprenderam isso. Eles ainda têm na mente a discussão lá embaixo, porque lá embaixo eu vou provar que eu não fiz. A primeira coisa é falar: "Não, tá pago ou não tá pago". E depois de assentada essa premissa pelo tribunal, o Supremo não muda isso. O Supremo não vai dizer se tá pago ou não. Ele vai dizer: "Olha, isso aqui você pode até ter pagado ali, tá, você pode ter pagado". Ele só vai dizer: "Olha, você pagou, mas pagou errado, porque a lei exige que seja pago assim". Tanto que, o Supremo foi já se manifestar, por exemplo, sobre bafômetro, né. Nós temos: "Olha, e aí, bafômetro, você é obrigado ou não a assoprar? Dirigir embriagado, e aí?". Foi parar no Supremo essa matéria. Isso Aliás, não tudo para no Supremo, né? Olha, tem causa, eu já peguei cada causa lá, Luiz. Já o Supremo discutir compra e venda de pão de queijo, é cada absurdo. É chega até a ser ridículo, eu acho. Pois é, por isso que tem que ter filtro de admissibilidade. O Supremo está ali para julgar causas relevantes. Um exemplo recente que foi a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Isso foi em recurso extraordinário, que não se admite fatos e provas, e a discussão ali não era se ele tinha fumado maconha ou não.
Ele não queria saber do crime. "Ah, eu não pratiquei, eu pratiquei", a da droga, não era isso. A discussão era constitucional. O réu, a pessoa que foi presa em flagrante fumando maconha, ele fala: "Olha, a Constituição me garante", e aí ele invoca um dispositivo constitucional específico, que o CSA ensina como fazer isso. Ele invoca um dispositivo constitucional específico e diz: "Olha, eu quero discutir aqui se eu fumei ou deixei de fumar. Eu quero que o Supremo defina para o Brasil inteiro se o dispositivo constitucional que garante a intimidade e a vida privada proíbem o uso de maconha. Por que que eu não posso fumar maconha? Por que que eu não posso? Se só diz respeito a mim, a minha privacidade e a minha honra, eu estou na minha casa fumando maconha, e aí?" Você vê que não é uma discussão de provas, você vê que muda. Agora, vários chegam lá, 94% dos recursos chegam lá para discutir se ele tinha fumado ou não, se ele praticou o crime ou não, se ele tinha intenção ou não de fumar, de praticar um crime. Não é essa a discussão. A discussão tem que ser constitucional. Por isso que dizem que, sendo uma discussão constitucional, o Supremo seria uma casa política. Olha, Luiz, esse tema é espinhoso, né? Mas eh, a própria conformação constitucional do Supremo Tribunal Federal, ela é uma conformação política. Por quê? E isso é importante que seja, e não é só aqui, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É o sistema de freios e contrapesos. Então, o executivo indica, o legislativo sabatina e o judiciário empossa. Então, assim, para que nenhum poder seja superior ao outro, né? E aí é uma discussão que não cabe em recurso extraordinário agora. Então, por falar em agora mais objetivamente para o advogado que está vendo a gente, que está assim aflito, querendo saber: "Ó, eu tenho que entrar com recurso", eh, o que eu queria que você ofertasse o seu curso aqui nesse podcast, por favor. Bom, não é bem uma oferta, né, mas é um chamamento ao desenvolvimento pessoal do advogado. É um convite a uma capacitação diferente de tudo que ele já viu. Não é aquele curso teórico que vai ler o livro e vai falar: "Eu li mais de 2.000 páginas de livro", e não traz a experiência de análise de mais de 5.000 processos. Ali eu vi de tudo, todo tipo de argumentação jurídica do advogado, todo erro, onde que está errado. E hoje eu consegui desenvolver esse método, entrego num curso didático, um curso online em que é importante esse avanço da tecnologia, porque hoje um advogado no interior do país consegue advogar no Supremo Tribunal Federal e ele consegue ter acesso ao Código Supremo de Admissibilidade por meio da internet, assistindo a hora que ele quiser, no local que ele quiser, no celular dele. Então ali ele não tem desculpa, o advogado hoje não tem mais desculpa para estar nos 94% de recursos inadmitidos. Nesse curso, eu já entrego um checklist imediato para que ele, inclusive, com uma análise de meia hora, ele consegue apontar os erros do recurso extraordinário do adversário e já conseguir aumentar os honorários advocatícios dele no Supremo. É uma entrega imediata. Ele vai fazer o checklist, aquele dos pressupostos, eu explico um por um, e dali ele já consegue fazer a mesma análise que será feita no Supremo e ele já apontar para o ministro: "Ó, esse recurso aqui não cabe pela súmula tal, tal e tal, por isso". E isso o Supremo hoje aumenta os honorários advocatícios de quem faz isso. Então já é um retorno imediato. Então é uma promessa de criação do Código Supremo de Admissibilidade e muito E mais. muito mais, inclusive com garantia. Hoje, Luiz, eu não faço, como eu falei, eu vim de uma família muito simples, muito pobre. Eu brinquei na minha defesa de mestrado, pra você ver como é que são as coisas, eu não tirava zero na UNB e hoje eu tenho um mestrado pela Universidade de São Paulo, pela USP, né, que é talvez a universidade mais importante do país,
juridicamente, né. Em avaliação de desempenho, é a número 1 do país. E eu brinquei que eu falei que eu sou o segundo mestre da família. O primeiro foi meu avô, foi mestre de obras. Então, assim, hoje eu não faço isso por dinheiro, eu faço por prazer e para mudar essa realidade, porque é importante que o Supremo julgue mérito e assuma o seu papel de definidor da matéria constitucional no país, que ele traga segurança jurídica para o país. E ele tenta fazer isso. Os julgamentos do plenário do Supremo, são julgamentos de temas importantes, relevantes para a sociedade. Só que só vai para lá o advogado que preencheu os requisitos para estar lá. E aí você imagina um advogado do interior do país, fazendo uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, porque teve o recurso dele admitido. Ele alavanca ou não alavanca a advocacia? Espetacular isso. Exatamente. E aí hoje ele tem então hoje, para quem assistiu esse podcast, ele tem 3 opções, né. Ou ele ignora, né, porque ele aprendeu aqui, essa oportunidade que ele tem de realmente se destacar na advocacia, né, se diferenciar dos 94% aí. Ele pode estudar sozinho, ler 2.000 páginas de livro, perder tempo e dinheiro, porque demora muito tempo pra você ler isso, para você entender isso sozinho, ou ele pode dar um passo, né. Você hoje pode dar um passo na sua advocacia, investir na sua carreira, aprender com quem realmente sabe na prática como fazer, como ter um recurso extraordinário admitido e elevar a advocacia para outro patamar. E como ser admitido a fazer o seu curso? Você pode trocar isso em miúdos, não? Pode entrar nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, tem um link na bio, né, prof.andrealisson, e lá tem inclusive eu dou várias dicas, todos os dias tem dica sobre o Supremo Tribunal Federal, atualização jurídica, decisão dos ministros, como, até que roupa vestir, porque os advogados eu já vi lá dentro do Supremo, advogado não poder fazer sustentação oral, porque não tinha beca lá na hora. Tem uma liturgia, né, nós estamos falando da Suprema Corte, né, hoje você está de terno, não dá para ir de bermuda e regata No no Supremo. Supremo, Nem sem gravata. nem sem gravata. Pois é, pois é. O doutor André, eh, o curso vai ser uma maravilha, né, porque o Brasil precisa, o nosso cliente precisa de respeito, né, e acima de tudo, respeito, porque não é possível, né, 94% não conseguem admissibilidade no Supremo Tribunal Federal, uma simples admissibilidade. É realmente intrigante isso. Luiz, desculpa te interromper, mas eu fico imaginando a cara do advogado explicando para o cliente. Se é que explica, se é É, que explica. é. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas e eu realmente porque como é que ele fala para o cliente dele que ele perdeu a causa, não é a gente não está falando de um processo. Licença, eu não estou falando de um número e de um processo, eu estou falando de uma vida, estou falando de uma causa, eu estou falando de uma pessoa que vai ser presa, eu estou falando de uma pessoa que vai perder uma pensão, eu estou falando de uma pessoa que perdeu a sua casa, que perdeu o seu salário, perdeu o seu emprego, que perdeu o seu concurso. Eu estou falando de vidas, não de números. E aí eu fico imaginando como que o advogado explica para o cliente que ele interpôs um RE, um recurso extraordinário intempestivo, fora do prazo. Como que ele fala? Que ele não juntou uma procuração, que ele não juntou um documento, que Que o ele advogado não pode ser omisso. que ele não conhece o CSA. Como que ele explica para o cliente dele? Doutor Alisson Leal Teixeira, André Alisson Leal Teixeira, promotor de justiça. Um orgulho começar o nosso podcast aqui na companhia da Voz Pode Vir, tendo a sua presença, a sua credibilidade e essa sua força interior de poder ensinar aos advogados, questões que parecem simples, mas que precisam de métodos, precisam, né, de ser uma coisa mais bem estudada, mais, eu diria com mais vontade de fazer,
não é isso? Exatamente, Muito obrigado. é uma receita de bolo, né. Perfeitamente. Eu queria, então, por favor, que você, ficasse à vontade. Se despeça, por favor, do seu telespectador, do seu amigo advogado. Bom, Luiz, primeiro muito obrigado, tá, foi maravilhoso esse nosso bate-papo, super descontraído, eu estava todo nervoso antes de vir, pelo tamanho da Companhia da Voz, né, o CEO da Companhia da Voz é o locutor da Rede Globo, você é uma sumidade na área, não tem talvez não tenha, um profissional mais especialista que você nisso aqui. Muito obrigado. Essa voz aqui que eu vou tento imitar e não dou conta. Então eu agradeço também os meus amigos aqui, os meus colegas, advogados, advogadas do Brasil inteiro. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que de verdade esse nosso bate-papo desperte esse esse potencial que todo advogado tem, que sabendo que ele seguindo um método, ele consegue. E é tão legal que lá nas redes sociais, Luiz, quando eu recebo os alunos, né, os seguidores, os alunos falando: "Professor, deu certo, meu recurso foi admitido". É tão legal isso, porque você vê que você está fazendo um trabalho que está ajudando as pessoas. E tem os depoimentos lá, depois entre nas redes sociais, lá no Instagram, e vejam esses depoimentos, é muito legal. E eu espero que você dê um depoimento desse também, seja vitorioso, eh se destaque na advocacia, tenha aquela qualidade de vida, tenha tudo aquilo que você, almejava quando você se tornou advogado. Talvez no decorrer do caminho a gente se esqueça do porquê que a gente fez aquilo. Por que que você é advogado? O que que você quer com advocacia? É o carrão, é a caneta Montblanc, é o terno Ricardo Almeida? O que que s o que seja o que for, lute por isso e seja reconhecido, faça um trabalho bem feito que você vai conseguir. E também não só toda essa, esses luxos que você acabou de citar, mas também ter a dignidade, a integridade de fazer um trabalho bem feito para que o seu cliente fique não só seu cliente, mas seja um amigo seu, não é isso? Com certeza, eu acho que não tem nada melhor do que você andar de cabeça erguida e sem não ter vergonha do de algo que você deixou de fazer, né, que E é se omitiu, que você se omitiu, porque você se enganou, você não enganou só o cliente, você se enganou também, né. Quando você faz um recurso simplesmente protelatório, sem expectativa de vitória, simplesmente para falar para o seu cliente que você recorreu, eu acho que isso dá uma vergonha, né, então dá esse constrangimento. Então, vejo os advogados que saem vitoriosos no Supremo com um sorriso de orelha a orelha e falando para o cliente dele: "Você", ele não fala que foi ele que ganhou, ele fala para o cliente: "Você conseguiu". que bacana. Doutor André, muito obrigado, Luiz, muito sucesso no seu curso. muito obrigado, Luiz. Até mais. Um abraço. Abraço.